aquarismo, beleza? Espero que esteja tudo jóia com vocês. E o tema de hoje que nós vamos abordar para vocês para discutir aí um assunto bastante interessante e que muitos aquaristas têm bastante dúvida, principalmente iniciantes, é sobre substrato e decoração de aquário. Existe uma infinidade muito grande de adereços que você pode colocar dentro do seu aquário para enfeitar, substrato, rochas, né? E por aí vai. Cada um deles cumpre um papel diferente. Alguns têm apenas a finalidade decorativa, ou seja, para deixar bonito, mas não contribuem em nada para a fauna, nem para a flora, nem para a ciclagem do seu aquário. Outros eles exercem um papel corretivo e muitos deles exercem um papel que é fundamental para um aquário saudável, para um ambiente saudável para os seus peixes. O que seria? Cada substrato, ele é, em geral, um composto, né? A matéria-prima da qual ele é feito pode ser extraído natural ou pode ser artificial. Mas, preferencialmente, a maioria dos aquaristas, especialmente profissionais, preferem um substrato de origem natural. Os artificiais também são úteis, não estou dizendo que é ruim, aí vai do gosto da pessoa, do tipo da fauna, do biótopo que a pessoa quer colocar lá no aquário dela. Mas a verdade é que os artificiais em geral, eles têm uma contribuição pouca, né, pro aquário, então é mais para fins decorativos mesmo. Eu não conseguiria aqui trazer para vocês todos os tipos de substratos, rochas, troncos, assim por diante, para exemplificar. A ideia aqui é abrir um espaço para uma discussão e contribuir de alguma maneira para você que está assistindo esse vídeo e entender alguns tipos de substratos mais comuns que a maioria de nós encontra nas lojas. Pelo menos aqui na minha região onde eu resido, é os que eu encontro com maior facilidade, né? Então, olha só que interessante aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de alguns que interferem na questão do pH. Por que é importante quando você vai montar um aquário você pensar em termos de pH? Porque o pH ele vai determinar que tipo de peixe você pode colocar no seu aquário. Na natureza, cada espécie de peixe vive num lago ou num rio que tem pH diferente. Algumas espécies são de pH alcalino, outros vivem bem numa faixa de um score ali, de um pH entre quase ácido para quase alcalino, que seria ali aproximado do neutro, né? E tem peixes que vivem em água muito ácida, com pH muito baixo, pH ali em torno de 5, 5,5, 6, e outros vivem em água extremamente alcalina, que passa dos 8 chegando a 9, 9,2, 9,5, né? Que são os peixes, por exemplo, os ciclídeos africanos que vivem nos grandes lagos lá da África, especialmente no lago Tanganica, né? Os que vivem no lago Vitória e no Malawi, vai ali na faixa ali entre 7,8 a 8,2 mais ou menos. Mas como a maioria dos peixes ciclídeos africanos aqui no Brasil e em muitos países eles são criados em cativeiro, então existe um mito aí de que ele tem que viver na reprodução idêntica ao que é na natureza. Não necessariamente, porque a maioria desses peixes já foram criados num ambiente em que não é possível reproduzir 100% do ambiente natural deles. Então eles já nasceram num ambiente onde o pH é um pouco mais baixo. Você pode perceber que muito substrato que você encontra nas lojas por aí, eles não conseguem atingir esse pH, né? Então olha um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo de substrato utilizado em aquário de água neutra. A maioria deles, na verdade, são para água neutra. Por exemplo, o cascalho de rio, eu trouxe vários tipos de granulometria aqui. Eu já montei aquário para ciclídeos amazônicos e policiclídeos, lebiste, com esse tipo de cascalho. Eu não acho muito interessante hoje em dia, pelo menos para mim. E se você for um aquarista iniciante, também não. Por quê? Porque esse tipo de substrato, dependendo do tamanho do cascalho de rio, que ele é encontrado em rios naturais, ele pode ficar abre muito buraco aqui dentro, onde aloja muita dejeto dos peixes, fezes, restos de planta e outras coisas, fazendo com que não só puxe o pH para baixo, mas rapidamente a sua água fique turva. Então,
Um substrato desse, embora seja de um custo mais baixo, vai exigir talvez de você um filtro melhor, mais potente do que o recomendável para a litragem do seu aquário. Você vai ter que sair daquela regrinha que muitos recomendam, que seria de 5 vezes a litragem do aquário. Você vai ter que passar aí do 5, por exemplo, você tem um aquário ali onde a vazão de litragem recomendada para ele é 300 litros por hora, então você vai ter que pensar em termos de 500. Vai ter que ter um amp a mais ali para segurar as pontas. Principalmente se for king, viu? Se for king, carpa ou outro peixe que suja muito, pior ainda. Aqui nós temos um exemplo de pedras também de cascalho de rio. Só que essas daqui, ó, é pedra polida, né? Que nem essa aqui. Essa aqui é pedra polida. Essa aqui já é mais rústica. Já é um tamanho maior. Eu uso essas daqui, por exemplo, para fixação de plantas, que eu coloco elas em volta da planta para que as colidoras ou outros peixes não fiquem fuçando ali, a planta escape, né? Então essa daqui é interessante também, não só para ornar, né? Que seria para enfeitar o aquário, mas para essa finalidade também. Um outro exemplo de substrato de pH neutro, de neutro para alcalino agora nós vamos falar, né? Ali variando de 7.0 a 7.2. É esse exemplo aqui, ó, que eu acabei de tirar ali do meu aquário de policiclídeos. Isso aqui, gente, é basalto. Aqui, se não me engano, eu utilizei basalto número 0 e número 1. Quando você vai olhar na embalagem que você vai comprar um substrato numa loja, você tem que ficar muito atento a isso aqui, ó. Cada pacote, ele tem, além da descrição, que tem um fabricante, por exemplo, que é muito comum aqui em São Paulo. Além da descrição que ele tem do que ele é, você fique atento à explicação que fala aqui, ó, por exemplo, ó. Substrato dolomita moída. No meu de ciclídeos africanos, eu coloquei 3 tipos de substrato, para que tenha 3 tipos diferentes de reserva mineral, porque cada pedra, cada rocha contribui para um tipo de minério que é necessário na água, o que consequentemente também sobe o pH e serve também de nutrição para os peixes, que tem uma reserva baixa de cálcio, de minerais como magnésio, assim por diante, que eles precisam igual nós precisamos no nosso organismo. Tanto é que quando você pega um suplemento vitamínico que você compra para você, você pode olhar ali, ó. Tá escrito nele ali quanto que ele tem de zinco, magnésio, assim por diante, fosfato, então tudo isso é importante. E as rochas e o substrato também contribuem isso para o peixe e para as plantas. Então, por exemplo, a dolomita aqui, ó, tá número 0, aí tem número 1, número 2, então quanto maior esse número, maior o tamanho, que é o que se chama de granulometria, que é o tamanho do granulo, né? E é importante se atentar a isso aqui também, ó. Se o pH é alcalino, pH neutro, né? Quando eu falo alcalino, é tudo que passa de 7.0. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um substrato usado para aquário que você quer que fique bem alcalino, ó, que é o carbonato de cálcio, ó. O que é isso aqui? Aragonita. Essa é uma das principais recomendações para aquário marinho e para aquário de ciclídeos africano. Por quê? Porque a aragonita, ela é concha moída. Ó, tá vendo? Ela é concha moída. Eu comprei nesse tamanho número 0, mas tem um pouco maior. Então ela vai oxidando e dissolvendo na água e liberando o minério, né? O que é importante para o peixe, para a água ir subindo o pH. Um outro exemplo aqui, ó, que é um pouco mais caro, de pH bastante alcalino, mas é o único que você consegue ter um up a mais, né? Aumentar um pouco mais o pH, se você quer ele bem alcalino. É o que eles chamam de substrato calcário limestone, né? Esse substrato aqui, ele vai deixar a sua água para cima de 7.5, viu? Vai chegar próximo dos 8. Então esse aqui é muito bom. Por exemplo, num aquário meu de 200 litros, eu coloquei mais ou menos uns 5 kg disso aqui. Uma marca que eu usei também, e que eu achei muito boa, que é útil, é essa aqui, ó. Da Aqua Ocean. Esse aqui, no caso, é um substrato para aquário marinho, mas também serve para substrato de aquário de ciclídeo africano, porque ele exige isso, né? E esse aqui é um importado muito bom, a marca dele, eu gostei dele. Então você pode usar isso, se a sua intenção está sendo essa. Um outro exemplo de substrato alcalino é a dolomita de jardim mesmo, que é a pedra branca, né, que você encontra em loja de jardinagem, ó. No meu aquário eu coloquei ela para enfeitar, mas ela serve também como substrato para contribuir para a elevação do pH. A diferença é que, como ela tem uma reserva mineral muito volátil, muito frágil, ela oscila. Então, às vezes pode ser que fique um pouco mais alta, às vezes fica um pouco mais baixa, ela perde rápido, viu? Em pouco tempo, sei lá, uns 3, 4 meses já começa a baixar o pH. Então, se a intenção é tamponar, já não é tão interessante. Nós vamos ver um exemplo aqui
de substrato de pH neutro, que você encontra muito nas lojas. Criança ama isso aqui, ó, que é as pedrinhas de cascalho de quartzo moído. Só que eles colorem ela, né? Então você acha em várias cores, né? Você acha elas em cor azul, amarelo, verde, aí vai do gosto de quem quer. Eu comprei essa rosa aqui porque eu ia montar um aquáriozinho para minhas sobrinhas. Elas amam rosa, né? E esse quartzo aqui, ele sempre, o pH dele aqui eu não tô conseguindo identificar com clareza, mas geralmente o quartzo é pH neutro, viu? Então você pode utilizar isso aqui se você quiser um aquário com esse aspecto, né? Os exemplos que eu já dei para vocês até agora, o que contribui também além do substrato é adicionar rochas ou adicionar também enfeites ou troncos, né? Qual que é o papel das rochas e desses itens que eu mencionei? Além de ter fins decorativos, eles também têm um outro papel importante. Quando você pega uma rocha, por exemplo, eu vou pegar uma prancha aqui de rio. Ela está esverdeada assim, porque esse tipo de minério aqui ele tem uma certa porosidade, onde quando você faz o uso de substância química no aquário para tratamento de doenças, como alguns bactericidas ou fungicidas, então fica meio azulado ou meio esverdeado. Então ela já foi usada num aquário em que eu fiz tratamento. Mas ela normalmente é mais branquinha, ela é assim, ó. É que essa aqui também tá amarelada pelo mesmo motivo, só que isso aqui foi por causa de Aqualife. Ela é meio esbranquiçada, na verdade, né? Na sua tonalidade natural. Ou acinzentada. E ela vai ficando verde assim com o tempo, que também tem uma outra questão, né? Além desse aspecto que eu comentei, ela tem uma certa porosidade, porque ela não é sólida totalmente. Então ela cria dentro dela, também tem o papel de criar uma cultura de bactérias aqui dentro, uma colônia de bactérias. Então as rochas, elas não são 100% fechadas, né? Ela tem uma certa porosidade, que não é visível a olho nu, mas tem, né? E nem essa aqui, ó, pode não parecer, mas isso aqui é uma Black Rock. Esses veios aqui dela eram cinzas e essa parte era bem preta. Então ela já foi muito usada, essa daqui minha. E ela ainda solta ainda uma reservazinha mineral, porque eu percebo que ela alcaliniza um pouquinho a água. Tanto é que o aquário que eu coloquei ela era um aquário que eu estava tentando deixar ele mais ácido, e no máximo que ele chegou foi 6,8. Ele não desce além disso. Mas eu também não queria que abaixasse muito mais, entendeu? Então, as rochas, geralmente, a maioria delas são de neutro para alcalino. Rochas como, anota isso aí, ó, Black Rock, que é essa daí, basalto, rocha de basalto, e essas pranchas de rio, elas não alcalinizam água. Se alguém falou para você que alcaliniza, tá tentando te empurrar coisa que não faz sentido. Qualquer aquarista aí mais experiente concordaria comigo. Agora, a única rocha que eu conheço que realmente deixa o aquário mais alcalino, embora você pode usar várias, tem essas de jardim, que é aquelas que parece cascalho, né? Normal, que parece que, sabe aquele cascalho que é usado em asfalto? Só que ela é cascalho grande. Aquele cascalho grande, calcário. Aquilo lá, os caras usam para poder fazer hardscape, que se fala. O que é hardscape? É um modelo de aquário onde você só tem um substrato arenoso, o famoso areião, que pode ser esse aqui, cuja origem dele, que eu falei aqui, o calcário de limestone, é recife de coral morto, moído. Os caras fazem esse areião, ou areia de dolomita, que é isso aqui, só que numa granulometria onde ela tem areia, como se fosse areia mesmo, ela é bem miudinha, menor ainda que aquele basalto ali. Os caras põem isso aí e põem umas rochonas grande, bitelão mesmo assim, umas de 30 a 40 quilos, entendeu? Talvez um pouco menos que isso, mas põe umas rochas grandona mesmo, porque o cara tá fazendo um aquário monstro de 300 a 500 litros e ele vai fazer um hardscape. Então é só rocha e areião, mais nada. Então quando o cara quer fazer isso, ele usa aquelas African Rock ou esse calcário. Eu uso isso aqui, ó. Também se usa. Isso aqui é Zanzibar. Zanzibar é usado em aquário marinho, na verdade, mas serve também para montar em aquário de ciclídeo africano. Por quê? Porque se você colocar umas rochas de Zanzibar, você vai ver que o pH começa a subir. Tem pessoas que falam que colocaram umas rochonas grandonas disso aqui para montar um hardscape e conseguiu chegar em 8,2.
Eu sei que no meu aquário eu tenho, do meu ciclista africano, eu tenho aragonita, eu tenho limestone, que é coral de Recife morto. Eu tenho dolomita dessa daqui, número 0, areia de dolomita. E essas Zanzibares aqui, que eu tenho mais ou menos, acho que uns... Eu devo ter uns 20 quilos mais ou menos de Zanzibar. Cara, sendo sincero, tamponou em 7. Acho que 7.8, 7.9, não passa disso. Só com química mesmo eu vou conseguir. Ou senão eu teria que adicionar muito mais rocha, o que não é a minha intenção no momento. Mas como os meus peixes estão crescendo, a maioria ali é do Lago Malawi. E eles estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo bem, as cores e tudo mais. Então ele está seguindo a natureza dele. Então beleza, entendeu? Ah, mas vai ter gente que vai criticar, vai falar, não, mas está errado, você não está atendendo às necessidades fisiológicas do seu peixe, não é assim que funciona. Tudo bem, pode ser, né? Mas eu tô preocupado, é lógico que eu estou preocupado com eles, mas pense novamente no chavão que eu sempre falo, que faz sentido. Tentar reproduzir num ambiente artificial, simular um ambiente natural é muito difícil. Você pode chegar próximo, mas nunca você vai conseguir chegar exatamente atendendo 100% das necessidades fisiológicas do seu peixe. O que você tem que fazer para ele não sofrer, se desenvolver bem, não causar estresse no peixe, porque abaixa a imunidade, porque ele fica suscetível a doenças infecciosas por bactérias, vírus e por aí vai, é você fazer o máximo próximo disso, né? Tentar reproduzir o mais próximo disso. Mas aí tem a questão do elemento do gosto, né? De quem está montando um aquário e assim por diante, né? Então tudo isso tem que ser respeitado. Existe também as rochas artificiais, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó, que isso aqui simula como se fosse um Recife artificial falso, né? Essas rochas aqui, na verdade a composição dela é um cimento branco sintético, que não é um tipo de química que tem nesse cimento que não é liberado na água, não é tóxico para o peixe. E algumas pedras que eles usam que parece ser dolomita misturado com areia de dolomita. Ou alguma coisa assim, entendeu? E ela alcaliniza a água. Então ela é mais barata que a Zanzibar, né? Só que ela não tem uma reserva tão boa quanto a Zanzibar, porque não é feito pela natureza, não é feito pela mão humana, embora use-se alguns elementos naturais. Agora, se a sua intenção é abaixar o pH, ó, tronco. Tronco é muito importante. Será que você pode usar qualquer tipo de tronco? Não, aí você tem que... Tudo que nós estamos sugerindo nesse vídeo, você tem que perguntar na loja, pesquisar bem sobre o assunto, porque senão você pode colocar uma coisa dentro do seu aquário que vai liberar uma coisa que é tóxica para o seu peixe. Por exemplo, toda árvore, todo tronco, ele tem na seiva da árvore ali, ressecada, o tanino, que é uma substância química que ele vai liberando na água e a água vai ficando com uma cor meio que de chá. Por isso que eu recomendava é fazer um tratamento do tronco antes de você colocar ele na água. Porque se ele tiver alguma composição tóxica nele que se libera na água, você mata os seus peixes. Que nem esse aqui eu comprei numa loja de aquarismo. Ele tá assim escurecido porque, ó, ele já tá bem, sabe? Já tá bem desgastado. Então ele já liberou bastante. Ele foi tratado antes de colocar no aquário lá da loja e eu comprei ele já tratado. Então os caras usam esse tipo de tronco, que é tronco de aroeira que se fala, né? Mas tem outros tipos de tronco que o pessoal aí na internet dá dica que você pode pegar e colocar no aquário. Só que aí o que o pessoal faz? O pessoal vai lá, higieniza ele direitinho, né? Ferve ele na água por bastante tempo, ferve umas 2, 3 vezes. Né? Tem gente que coloca até numa água com cândida antes um pouquinho, deixando ele umas de 2 a 4 horas só para matar as bactérias. Depois tira essa água, troca por várias águas limpas normais. Por último, dá uma fervida nele, bem fervida, e deixa ele no sol, para ele secar bem. Aí quando ele secar bem, aí você já pode pôr ele no seu aquário, entendeu? Que aí fica bom. Por quê? Para você conseguir abaixar de 7.0 para baixo. Porque, por exemplo, na região onde eu moro, que é a região metropolitana de São Paulo, a água da torneira ela já sai mais ou menos em torno de 7.0, 7.2. Então você não vai conseguir abaixar naturalmente. Se você não pôr uns troncos e pôr planta no seu aquário,
Você não vai conseguir abaixar o pH, entendeu? Então essa é uma forma natural de você abaixar o pH sem usar substância química. Porque substância química é aquela coisa, né? Você fica refém da substância, gasta bastante dinheiro, se você tem condição, beleza, né? Aí é outra história. Mas se você não tem condição, você fica gastando e tem aquelas oscilações, né? Quando tem a troca da TPA. Agora usando o método natural, aí já tampona, né? Que estabiliza mais e corre pouca variação. Que é isso que gera estresse no peixe e prejudica. Então, em resumo, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e que isso sirva de alguma referência na escolha que vocês farão. É sempre bom, como eu disse algumas vezes nesse vídeo e repito, pesquise bem a escolha de peixe que você vai fazer, determine qual é o tipo de substrato, avalie a manutenção que isso vai gerar para ti, né? Porque um substrato mais arenoso, mais fino, dá menos trabalho. Né? Um substrato com grânulo maior, consequentemente, acumula ali embaixo mais detrito, né? E avaliando o tipo do peixe, né? E o tipo da fauna, a flora que você vai querer ali no seu aquário. E é isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se você gostou do conteúdo, tá apreciando o material que a gente está colocando aí para vocês no canal, coloque o seu comentário aí embaixo. Isso é muito importante para nós, porque serve não só de motivação, mas para o enriquecimento do canal. Comente também, faça perguntas se você tiver dúvidas, responda a pergunta do colega que talvez comentou, isso ajuda bastante também. E é isso, galera, se inscreva aí no canal, aí embaixo. Obrigado a todos, um excelente final de semana para vocês. Até a próxima, falou!